Bom, meus amigos, logo após o martírio do profeta José Smith, iniciou-se uma crise na sucessão da igreja. Quem estaria apto para ser o novo presidente da igreja? Eu quero que vocês conheçam uma figura chamada Sidney Rigdon, que o profeta havia perdido sua confiança nele e que se arvorou como o guardião da igreja. Vamos lá. A chegada da maioria dos apóstolos em 6 de agosto foi bastante oportuna. Surgira uma crise a respeito de quem deveria liderar a igreja. E Willard Richards quase se esgotara na tentativa de manter os santos unidos. No dia 3 de agosto, sábado, Sidney Rigdon havia retornado de seu exílio voluntário em Pittsburgh, na Pensilvânia, para onde tinha se mudado em oposição à verdade ou à revelação recebida. Podemos ler em Doutrinas e Convênio, na seção 124, versículos 108 e 109. Sidney Rigdon havia voltado com a expectativa de assumir a liderança da igreja. Nenhum dos santos de Nauvoo percebera que o profeta José Smith havia perdido a confiança em seu primeiro conselheiro, desde muito tempo antes do martírio. Sidney Rigdon evitou reunir-se com os 4 apóstolos presentes, que já se encontravam em Nauvoo, preferindo falar aos santos reunidos em assembleia no bosque, no dia 4 de agosto, um domingo. 3 de agosto era o sábado, dia 4 ia ser um domingo. Ele alegou ter recebido uma visão, abre aspas. Ele relatou uma visão na qual o Senhor havia lhe mostrado a situação da igreja, dizendo que deveria haver um guardião nomeado para edificar a igreja em lugar de José Smith, que havia iniciado o trabalho. Ele disse que era o próprio homem sobre quem os profetas antigos louvaram, escreveram e regozijaram-se, e que fora mandado para realizar a obra a que todos os profetas se referiam em todas as gerações precedentes. Fecha aspas. Elder Parley P. Pratt mais tarde comentou que Sidney Rigdon era, abre aspas, o próprio homem sobre quem os profetas nunca cantaram nem escreveram uma palavra sequer a respeito. Fecha aspas, ponto. Na reunião, Sidney Rigdon pediu a William Marks, o presidente da Estaque de Nauvoo, que apoiava as alegações de Sidney, que convocasse uma reunião da igreja no dia 6 de agosto para que um novo líder fosse aprovado. O presidente Marks mudou a reunião para o dia 8 de agosto, uma quinta-feira, o que mostrou-se muito providencial, pois o restante dos 12 não chegou até a noite do dia 6 de agosto. Sidney Rigdon também reuniu-se com William Marks e M. Smith na casa de José Smith, a fim de nomear um curador para a igreja. Emma queria que isso fosse feito, M. Smith, a amada esposa do profeta, queria que isso fosse feito rapidamente, para evitar a perda de propriedades pessoais e da igreja, que estava em nome de José Smith. Parley P. Pratt apareceu na reunião e imediatamente protestou contra essa medida. Ele explicou que a nomeação de um curador era um assunto a ser decidido pela igreja como um todo, por meio das autoridades gerais, e não por autoridades locais de uma única estaca. Parley P. Pratt insistiu que, abre aspas, pouco me importavam os dólares e centavos quando havia princípios em jogo. E mesmo que milhares ou milhões fossem perdidos, que fossem. Ponto. Não podíamos e não permitiríamos que as autoridades e princípios da igreja fossem pisoteados por causa de interesses
pecuniários, ponto, fecha aspas. A reunião foi encerrada sem que qualquer decisão fosse tomada. Na segunda-feira, 5 de agosto, Sidney Rigdon finalmente reuniu-se com os apóstolos que se encontravam em Nauvoo. Ele declarou, cavaleiros, vocês são inúteis. Cavaleiros, vocês estão totalmente divididos. Estão nas mãos dos anti-mormons. Os irmãos estão votando, cada qual em uma direção diferente. Existe grande confusão. Vocês não podem fazer nada. Falta-lhes um grande líder. Vocês precisam de alguém que os dirija. E a menos que se unam sob a liderança desse líder, serão espalhados aos 4 ventos e os anti-mormons vencerão a eleição. Um guardião precisa ser nomeado. Ponto. Abre aspas. O elder George Albert Smith disse, uma aspa, irmãos, o elder Rigdon está completamente enganado. Não existe qualquer divisão. Os irmãos estão unidos, a votação será unânime e os partidários da lei e da ordem serão eleitos por uma maioria de 1000 para 1. Não existe motivo para alarde. O presidente Rigdon está fomentando temores descabidos. Uma aspa e 2 aspas, ponto. Devido a essa situação, a chegada dos 12 apóstolos do leste na noite do dia 6 de agosto foi muito oportuna. Eles reuniram-se na manhã seguinte na casa de John Taylor e alegraram-se por estarem juntos novamente. E foram bem recebidos pelos santos, que consideraram muito providencial que os 12 apóstolos chegassem naquele momento em particular, pois estavam com a mente agitada, o coração cheio de tristeza, e as trevas pareciam obscurecer-lhes o caminho. Brigham Young assumiu o firme controle da reunião. Depois de ser discutido todos os acontecimentos, Brigham Young anunciou que outra reunião seria realizada às 4 horas da tarde, da qual participariam os apóstolos, o Conselho Municipal de Nauvoo e os sumos sacerdotes, a fim de debater as alegações de Sidney Rigdon feitas aos santos no domingo anterior. Na reunião, Sidney Rigdon foi convidado a fazer uma declaração a respeito de sua visão e revelações. Ele disse, abre aspas. Quem disse foi Sidney Rigdon. O objetivo de minha missão é visitar os santos e oferecer-me como seu guardião. Tive uma visão em Pittsburgh em 27 de junho. 27 de junho foi o dia do martírio do profeta. Ela não me foi apresentada como uma visão aberta, mas como uma continuação da visão mencionada no livro de Doutrina de Convênios, referindo-se à visão que ele e José Smith haviam tido, que está registrada em Doutrina e Convênios, na seção 76. Ele prosseguiu dizendo que ninguém podia tomar o lugar de Joseph como cabeça da igreja, e que ele, tendo sido designado como porta-voz do profeta, deveria assumir o papel de guardião da igreja. Wilford Woodruff registrou em seu diário que a declaração de Sidney Rigdon foi uma longa história, entre aspas. Era uma espécie de visão de segunda categoria, tudo entre aspas. Depois das palavras de Sidney Rigdon, Brigham Young falou, abre aspas, não me importa quem irá liderar a igreja, Brigham Young falando, mas uma coisa eu preciso saber, e isso é o que Deus tem a dizer a esse respeito. Tenho as chaves e os meios de saber a vontade de Deus a respeito desse assunto. José Smith conferiu sobre nossa cabeça todas as chaves e poderes pertencentes ao apostolado, o qual ele mesmo possuía antes de ser levado de nosso meio. E nenhum homem ou grupo de homens pode interpor-se entre Joseph e os 12,
seja nesse mundo ou no mundo vindouro. José Smith frequentemente disse aos 12, estabeleci os alicerces, mas vocês é que devem construir sobre eles, sobre esses alicerces, pois o reino está sobre seus ombros, fecha aspas, ponto. O presidente Brigham Young, então, designou a terça-feira, dia 13 de agosto, como conferência especial, na qual o povo seria organizado em uma assembleia solene para votar a respeito desse assunto. Na manhã seguinte, porém, os 12 apóstolos, reuniram-se em particular e, devido à existência de certa agitação entre o povo e as intenções de alguns espíritos que desejavam dividir a igreja, decidiram realizar a assembleia solene naquela tarde, em vez de esperarem até a terça-feira seguinte.